E aí galera, então, a gente vai fazer hoje uma aula sobre o subfilo crustácea, está dentro do grande filo e mais diversificado e mais legal de todos, filo artrópoda. Então aqui, se vocês quiserem me seguir também, eu tenho um Instagram um pouco mais acadêmico, que funciona mais como um diário meu, chamado aqui de professor. Se você quiser dar uma olhada lá, dá uma olhada, fica à vontade. De vez em quando eu posto alguma coisa lá, de vez em nunca também. Se eu começar a derreter aqui, começar a ficar oleoso, É porque está um calor infernal. E aqui a gente são nossos principais componentes do nosso grupo. Então, composto por mim, o Pedro Henrique, pelo João Paulo, pela Jessinária, pela Vanessa, pelo Luiz Costa e pela Maria Eduarda. Caranguejo forever na veia! Então, o que a gente vai falar sobre o subfilo crustáceo? A gente vai conversar sobre quem são eles, sobre a morfologia externa, a morfologia interna, entrando dentro da fisiologia, tá? O sistema respiratório, o sistema circulatório, sistema digestório. Falaremos sobre alguns grupos e algumas curiosidades que talvez sejam interessantes a vocês. Então, começando pelas características gerais dos crustáceos. O nosso subfilo crustáceo, ele tem um corpo dividido em um cefalotórax e um abdômen. Professor, o que é um cefalotórax? Cefalotórax é a cabeça fundida ao tórax. Uma das coisas mais curiosas entre nossos subfilo crustáceos são os dois pares de antena. São os únicos que possuem dois pares de antena. Tem um exoesqueleto extremamente resistente. Pode pegar exemplos aí como o siri. Tem 5 pares de pernas. O sistema digestório é completo. A gente vai falar mais sobre o sistema digestório mais na frente. Possui dimorfismo sexual. o que é dimorfismo sexual? O dimorfismo sexual é que a gente consegue diferenciar o macho da fêmea, tá? Apesar que a gente tem algumas peculiaridades, nós temos um desenvolvimento indireto, a gente também tem algumas peculiaridades que a gente vai falar sobre. Seu sistema respiratório é branquial, crustáceos também tiveram um grande sucesso adaptativo terrestre. O sistema excretor, que é a sua principal característica, as glândulas verdes. Entrando aqui dentro da morfologia interna dos crustáceos, então aqui a gente pode observar o tórax, forma a carapaça, que é extremamente resistente. Aqui a gente tem o abdômen, que possui 6 segmentos, coisas que a gente pode observar, como por exemplo a primeira antena. Observa aqui a primeira antena, a segunda antena, que ela é bem grandona. Para que serve a antena? Basicamente ela tem função sensorial, então ela consegue perceber estímulos do ambiente, ok? Então os pleupópodes têm a grande função para locomoção, então muitos dos grupos do subfilo crustáceo eles usam para se locomover, como nadar, mas também possui algumas características peculiares, tais como as fêmeas, elas carregam os ovos aqui nos pleupópodes. Então algumas espécies de crustáceos eles carregam os ovos bem agarradinho mesmo, ele fica agarrado com vários ovos. É bem interessante, bem legal. Aqui a gente tem as patas ambulacrais, uma das suas primeiras se forma aquela. O que é aquela? Aquela serve usam para triturar, rasgar alimentos, manipular esses alimentos. Serve também para caçar, porque muitos deles são carnívoros, alguns dentritívoros. Noite, viu? Quase que ele levava meu dedo. E serve também no combate, em rituais de acasalamento. Quando dois crustáceos machos estão brigando por uma fêmea, beleza? A gente também pode observar os olhos, são olhos que são pendúculos, ou seja, eles ficam pendurados, né? São olhos compostos, então eles têm uma visão até interessante. Aqui na última parte do abdômen a gente tem o telson e a estrutura do orópode, que forma como se fosse uma espécie de nadadeiras, então serve bastante para a locomoção e a natação dos crustáceos. Continuando, os crustáceos, eles têm a sua origem do nome Helicrusta, que significa bastante concha, e são assim denominados pelo fato que a maioria possui um revestimento muito duro, muito endurecido. Então a gente conhece muitos dos crustáceos, os crustáceos mais familiares são os comestíveis, então tem uma grande importância econômica também. Vocês podem conhecer as lagostas, os lagostinhos, camarões, os caranguejos. Além de eles terem um exoesqueleto bastante calcificado, mas também é uma diversidade de formas pouco familiares, que poucas pessoas conhecem, como os colépodes, os ostrácodes, as pulgas d'água, os anfípodes, os ectoparasitas de baleias. Então, existe uma peculiaridade de formas, não existe só esse que a gente conhece bem característico, certo? Os insetos e os crustáceos, eles compõem mais de 80% das espécies dos animais descritos, e acredita-se que ainda tem muita espécie para ser descrita. Os crustáceos eles estão tão diversificados em oceanos, lagos, rios, onde também tem um grande sucesso adaptativo terrestre. Alguns se enterram, outros caminham, outros se arrastam, e a gente tem até os crustáceos que são sésseos, como as cracas, por exemplo. Uma informação um pouco fútil e inútil, mas talvez interessante, é que as cracas têm os maiores pênis em relação a
seu tamanho, então o animal que tem o maior pênis do mundo. Muito interessante essa informação, eu sei que vai ser muito útil na sua vida. Dando continuidade, a gente já falou pelo menos aí de uma forma mais geral as principais características. Vou falar agora da locomoção. Então, a maioria dos crustáceos, eles utilizam dos seus apêndices para fazer a sua locomoção, como se arrastar ou nadar. Alguns deles são sedentários, como os ectoparasitas. Nós também temos as cracas, que são praticamente também fixas, né? A natação é por uma ação de remar dos apêndices dos crustáceos. Eu posso mostrar nesse exemplo aí que vocês estão possivelmente vendo agora na tela de vocês. E eles nadam por batimentos metacronais do tronco de trás para frente. Então, é uma forma de locomoção dos crustáceos. Ainda sobre a locomoção, os caranguejos nadantes, eles fazem essa parte da remada. Só que a gente tem algumas características peculiares, como os eumalacostracos, que tem um abdômen bem desenvolvido, eles apresentam um tipo de natação temporária ou explosiva, que pode ser conhecida como a reação de fuga do cariode, ou girada da cauda. A gente pode ver nesse gif aí, ó, onde onde o camarãozinho está fazendo essa nataçãozinha aí. E aí, ó, vocês podem ver agora nesse vídeo. Vocês veem aí nesse vídeo como é uma forma de escapar. Pode ser uma forma de escapar de predadores ou de algum tipo de ameaça. Reação de fuga do caridoide ou girada da cauda, beleza? Geralmente eles não possuem muita flexibilidade lateral nas articulações do corpo, pois eles são bastante rígidos, mas eles constituem uma boa articulação entre as patas. Porém, né, a maioria dos que só andam só consegue inverter sua direção da ação das suas pernas ao movimentar-se para trás. Os mais ágeis dos crustáceos são aqueles que andam de lado, beleza? E existem outros métodos especializados. Alguns desses métodos especializados são algumas espécies de crustáceos que usam as suas antenas para locomoção. Então, nos hábitos alimentares dos crustáceos, eles apresentam grandes adaptações para a alimentação e uma grande variação entre os crustáceos. Mas muitos crustáceos, a grande maioria, são predadores e alguns têm algumas adaptações para matar presas, como aquelas que eu mencionei, a garrinha. Os alimentos dos comedores de partículas vai do plâncton de detritos de bactérias. Alguns predadores eles consomem larvas, vermes, crustáceos, moluscos e peixes. E alguns saprófagos comem animais mortos. Em alguns crustáceos eles têm esse mecanismo de filtro de pressão nos apêndices, formando essas correntes de natação, pelo qual as partículas vão entrando e eles vão se alimentando. A gente pode ver nesses vídeos aí que eu estou colocando aí, como vocês podem observar nos vídeos. Nesse exemplo aí, esse crustáceo ele quase matou uma estrela do mar, ele só arrancou um pedaço dela, mas a estrela do mar vai poder se regenerar depois. Ficou viva, a sorte dela. E alguns deles são filtradores e comem detritos e partículas do mar. Dentro da fisiologia do sistema digestivo, eles apresentam um sistema digestivo até bem característico e comum dos artrópodes, que seria o sistema digestivo anterior, intermediário e o posterior, bem tradicional. O estômago dele tem umas regiões especializadas para o armazenamento, trituração e separação. Em geral, o trato digestivo posterior é curto e o ânus comumente se localiza no final da região abdominal, onde se localiza perto do telson. O material, depois que ele é ingerido, ele geralmente é processado mecanicamente pelo trato digestivo anterior e o seu processamento varia de várias formas antes da digestão química, certo? O sistema respiratório basicamente é branquial, acontece nas áreas mais finas dos crustáceos, ou seja, nos apêndices. Então, para você respirar debaixo d'água, você precisa de brânquias, então não tem muito o que se falar, beleza? Então, entrando aqui no sistema circulatório, então o sistema circulatório, como o dos outros artrópodes, é um sistema circulatório aberto ou lacunar. O que significa? Significa que não há veias, então não há uma separação entre o sangue e o fluido intersticial, ou seja, o fluido de dentro do próprio animal. Ou seja, significa que não há veias. A hemolinfa, que é o sangue dos nossos crustáceos, deixa o coração através das artérias, circula através da hemocele e retorna aos seios venosos, ao invés de veias, antes de entrar novamente no coração. O coração dorsal é o órgão propulsor principal. A hemolinfa nos artrópodes ela pode ser desprovida de cor, pode ser avermelhada, azulada, como em muitos crustáceos. A hemolinfa também pode possuir uma propriedade de coagulação, beleza? Aí, entrando já no sistema excretor, o sistema de osmorregulação e excreção, o sistema excretor
Os órgãos excretores dos crustáceos adultos são um par de estruturas tubulares localizados aqui, ó, na região ventral da cabeça anterior e do esôfago. Elas são denominadas glândulas antenais ou glândulas maxilares, e elas se localizam à base da antena ou da segunda maxila, respectivamente. Geralmente, os principais resíduos excretados são amônias e ocorrem por difusão através das áreas finas da cutícula, especialmente as brancas. Os nefrídeos e as brancas estão totalmente especializados na eliminação de amônia. As glândulas antenais são as glândulas verdes das quais eu mencionei, e esses órgãos eles têm a função principal na regulação da composição iônica e osmótica dos fluidos corporais. Então, vale reforçar que os crustáceos eles não possuem túbulos de Malpighi, que são bem comuns nas aranhas e alguns insetos. Agora, falando sobre o sistema nervoso e sensorial, é bem característico, é bem comum, é bem parecido o sistema nervoso dos anelídeos. Então, entre o sistema nervoso dos anelídeos e dos crustáceos, tem bastante em comum. Embora os crustáceos apresentem uma fusão ganglionar muito maior. O cérebro é um par de gânglios supraesófagos, esse nome bem que vocês estão vendo, que envia nervos aos olhos e aos dois pares de antena. Os crustáceos possuem órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Eles possuem também as cerdas táteis. Essas cerdas ajudam eles também nessa função sensorial. Os olhos eles podem ser medianos ou compostos, sendo o último pedúnculos, ou seja, os olhos compostos têm o pedúnculo, ou seja, eles são lá penduradinhos assim. Então, essas cerdas táteis, elas são projeções delicadas da cutícula, especialmente abundantes nas quelas, as peças bucais e no telson. São amplamente distribuídos pela superfície do corpo. Nós também temos o estatocisto, que tem um formato similar de uma bolsa, que abre-se para a superfície por um poro basal. Então, ele está muito ligado à função do equilíbrio. Sempre que o animal modifica sua posição, as mudanças correspondentes na posição dos grãos sobre as cerdas sensoriais são transformadas em estímulos para o cérebro, permitindo o animal se ajustar à posição do seu corpo. Bem parecido com um órgão sensorial nosso, que é a audição, né? A orelha, nós também temos um órgão lá dentinho que faz essa função do equilíbrio. Entrando agora falando sobre reprodução e desenvolvimento, eles possuem sexos separados, ou seja, estão em são dioicos, mas há algumas especializações para a cópula entre diferentes grupos. Então, os grupos que são monóicos, que são as cracas, de qualquer forma, eles, de regra geral, eles não praticam fertilização cruzada. A maioria dos crustáceos eles faz desenvolvimento indireto, exceto os lagostins, que não há formas larvais, beleza? A forma larval dos crustáceos é chamada de náuplio. É uma forma larval que tem 3 pares de apêndices e a sua forma é bastante diferente de como são os crustáceos depois da vida adulta. Então, eles funcionam como apêndices natatórios. Esses apêndices funcionam como apêndices natatórios nesse estágio. Então, vocês podem ver aqui na imagem, ó, o ovo, essa forma aqui, ó, náuplio. Depois se transforma nessa forma aqui, protozoia, que vai começando a se assimilar um pouco mais a um crustáceos. Depois vem aqui para um mysis, até ter o seu estágio pós-larval, que já é bem mais semelhante a um crustáceo. Então é uma metamorfose bem interessante, até se tornar a fase adulta. Então agora a gente falaremos de alguns grupos de crustáceos, do subfilo crustáceo. Tem a classe ostrácoda, bastante pequena, tá? Variando desse negócio aqui que eu acho que eu não sei mais ler. São importantes na rede alimentares aquáticas. A maioria dos ostrácodes é bentônica e vive sobre as plantas. E uma característica marcante é a concha bivalve composta, na maioria dos casos, por quitina e carbonato de cálcio. Cefalocórida. Também é um pequeno grupo, eles têm de 2 a 3 milímetros de comprimento. Vivem em sedimentos de zonas entre maré até 300 metros de profundidade. São hermafroditas verdadeiros e os únicos hermafroditas crustáceos, que possuem os 2 sexos. Nós temos branquiúrias, possuem segmentação e os apêndices no tórax e no abdômen variam bastante. A carapaça presente ou ausente. Em geral, o telson possui os ramos caudais, maxilulas e maxilas reduzidas ou ausentes. A maioria é de água doce e é a que a gente conhece como a pulga d'água. Aqui a gente tem a classe dos branquiúrias, então são os ectoparasitas.
Então eles têm umas peças bucais bastante modificadas para a sucção. Aqui nós temos a ordem dos decápodas. O primeiro par é modificado com as pinças ou aquelas, então ele possui 2 quelas. Seu tamanho é variado, desde muito pequeno até o maior dos artrópodes. Tem uma grande importância ecológica e econômica, ou seja, ele é muito usado na alimentação e existe uma grande variedade de formas. Só vale ressaltar que a nossa principal fonte foi o Brusca 2018, mas a gente também teve outras... Gente, é apenas um caranguejo. Um caranguejo. Olha aqui. Você vem pra cima de mim. Vai fazer o quê? Vai comer, cara? Sai! A gente também pesquisou outras fontes de informações sobre o filo crustáceo. Então esse é o nosso trabalho, espero que tenha sido didático, espero que tenha sido divertido, espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, espero que tenha somado alguma coisa na vida de vocês. Muito obrigado por ter visto inteiro, se você assistiu inteiro e aguentou. E é isso aí, meus agradecimentos em nome do meu grupo. E tchau, tchau. Até quem sabe uma próxima. Adeus.